Então eu quero convidar você para estudar um pouco Apocalipse, e você vai entender uma coisa maravilhosa. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Apocalipse a palavra tronos aparece 47 vezes. Apenas 3 vezes esse trono está na terra. Só 3 vezes. E as 3 vezes que o trono está na terra é 2:13, 13:2, 16:10, é trono do anticristo e trono de Satanás. Toda vez que Apocalipse se refere a trono de Cristo, de Deus, esse trono está no céu, não está na terra. Esse reinado é no céu, não é na terra. Esse reinado é das almas, não de corpos. Portanto, esse texto não está falando de um milênio terreno, de um reinado na terra, ele está falando de tronos no céu, de reinado no céu. Agora, vamos entender isso, meus amados irmãos. São as almas que estão reinando no céu. Quando um crente morre, o que acontece com ele? Qual é a nossa fé? Qual é o nosso entendimento? Quando um crente morre, diz a Bíblia, que imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar no céu, para entrar na glória. A alma sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sem a alma. Quando alguém morre, a alma vai para Deus, o corpo vai para a terra. Esta alma não fica dormindo no céu, não. Essa alma não vai para o purgatório, não. Essa alma não fica buscando reencarnação, não. Essa alma começa já a reinar com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que morrer, em 2 Coríntios 5:8, é deixar o corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses diz o seguinte, que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqueles irmãos nossos que já partiram, já estão reinando com Cristo lá no céu. A alma sobrevive ao corpo e é plenamente consciente. É desse reinado que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo que o texto está falando. Então, preste bem atenção, Jesus não está na terra reinando, Ele está no céu reinando com estas almas, daqueles irmãos nossos que nos precederam. Qual é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? À luz do versículo 4, eles estão assentados em tronos para julgar. A Bíblia diz que nós vamos julgar as tribos de Israel, Mateus 19:28, nós vamos julgar o mundo, 1 Coríntios 6:2, nós vamos julgar os anjos, 1 Coríntios 6:2. Então está exatamente certo isso. Vamos julgar. Não foi isso que Jesus prometeu à igreja de Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Como eu venci, sentei no meu trono. No trono. Aqueles que são vencedores também se assentarão comigo no meu trono. Foi o que Jesus prometeu. Eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com Ele. Então, amados irmãos, quem são esses? Todos aqueles que já partiram em Cristo estão no céu, reinando com Ele. E a Bíblia diz que Cristo está reinando até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele não vai começar a reinar, Ele já está reinando. Ele já está reinando, Ele é rei, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Mas vamos pensar em outra coisa. Qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, conforme os versículos 5 e 6? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Vamos entender essa linguagem aqui, irmãos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ressurreição é um termo bíblico que, sobretudo, Paulo gosta de usar como sinônimo de regeneração. Não foi isso que ele escreveu em Efésios 2? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Então, você e eu estávamos mortos. A primeira ressurreição foi a sua conversão. Então, note uma coisa. Quem nasce apenas uma vez, morre 2. Morte física e morte eterna. Quem nasce 2 vezes, só morre uma. Só morte física. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele
que fez parte da primeira ressurreição, ou seja, que foi regenerado, porque a segunda morte não tem poder sobre ele. Se você foi regenerado, você nunca vai ser condenado. Você não vai morrer a segunda morte, que é o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, é nessa perspectiva do todo da Escritura que nós precisamos entender esta passagem. Mas vamos agora aos versos 7 a 10. 7 a 10, que é a derrota final de Satanás. Versículos 7 a 9 fala, irmãos, de uma grande batalha, que é a batalha de Gog e Magog, do Armagedon. A grande questão é a seguinte, irmãos. Armagedon, tem muita gente que fica pensando que o Armagedon vai ser lá em Israel. Você sobe lá no monte, em Nazaré, você tem uma visão do Armagedon. E algumas pessoas pensam que o mundo inteiro vai reunir seus exércitos ali para uma grande batalha de armas, de combate e tal. Não é isso. Até porque quando você vai a Israel, você percebe que não vai caber todo mundo lá, não. Não vai caber, é muito pequeno. Muito pequeno. Segundo, essa batalha final não vai ser com armas humanas. Só vai ter uma arma que vai ser acionada lá, vai ser a espada que sai da boca de Cristo. Você começa a perceber que toda essa linguagem está falando exatamente de que o mundo vai ser extremamente hostil a Cristo e à sua igreja. Mas exatamente nesse pouco tempo de Satanás, na grande tribulação, no levantamento do anticristo, na apostasia, quando a fúria do diabo e do anticristo e de todos os seus agentes, e toda da grande Babilônia, de toda a força hostil à igreja de Deus estiver numa ação plena, é nesse momento que Jesus vem e mata o anticristo com o sopro da sua boca e tem uma vitória retumbante nessa batalha. Não é uma batalha de armas humanas. Então você vai perceber uma coisa interessante no livro de Apocalipse. Se você ler capítulo 19, capítulo 20, 17, 18, 19 e 20, essa queda, derrota dos inimigos vem cadenciada, como foi o levantamento deles no capítulo 12 e 13 e 14. Primeiro cai a grande Babilônia, capítulos 17 e 18. Depois cai o anticristo, o falso profeta. Depois cai o dragão. Depois cai os ímpios, os selados da besta. Depois cai a morte. Então esses 5 inimigos vão caindo como que num efeito dominó. Mas quando você lê na Escritura, esses inimigos todos caem num único momento. O registro está segmentado, mas o fato acontece quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É aí que os seus inimigos serão completamente derrotados, e ele vai colocar todos debaixo dos seus pés, e então ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Agora, irmãos, dito isto, vale destacar que essa vitória, ela é consumada no versículo 10, confiram comigo, porque é uma questão de um ponto culminante, apoteótico desta vitória. Você pode ler o verso 10 comigo? Vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando você lê o livro de Apocalipse, desmistifica muita coisa. Quanta gente que acha, até hoje, que o diabo é o rei do inferno. A Bíblia nunca diz isso. Que o inferno vai ser o comandante do inferno. Fustiga um, espeta outro, bota fogo no outro, atormenta outro. Que bobagem. Que bobagem. Satanás não é rei nem no inferno. Ele não manda nem lá. Ele vai ser lançado. Ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios. Em outras palavras, nós precisamos ter uma visão mais
ampla da glória e do poder do nosso Redentor. Quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Quem tem controle de todas as coisas é Jesus. Ah, como errou a escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo. Como errou. Como errou. Mostrando uma cena de Satanás pisando na cabeça de Jesus. Que equívoco. Que falta de conhecimento. O nosso Cristo é o Cristo vencedor e glorioso. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele não sabe o que é derrota, ele não sabe o que é fracasso. Bendito seja Deus. Dito isto, amados, vamos olhar a cena do juízo final, versos 11 a 15. Primeiramente, chama a sua atenção para o fato de Cristo se assentar no trono como juiz. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos juntos? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco fala da santidade, da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, da glória dele, o próprio universo se encolhe. Numa linguagem bíblica, como um rolo vai se encolhendo. Você já imaginou que cena vai ser essa? Sabe o que a Bíblia diz nesse dia? Os céus se incendiarão e todas as obras da terra serão atingidas. Eu, quando olhei as cenas hoje de Notre Dame, ardendo em chamas, aqueles vitrais caríssimos, aquele monumento admirado por milhões e milhões de turistas todos os anos, todas as obras que os homens fizeram arder em chamas, é um incêndio cósmico. E Deus não vai destruir a terra, Deus vai renová-la, e a terra está gemendo, aguardando a redenção, a glorificação dos filhos de Deus, para que ela fique livre desse cativeiro da corrupção que ela foi imposta. Você já imaginou como é que vai ser essa cena? A Bíblia chega a descrever em Apocalipse 6, 12 a 17, que os homens mais poderosos, os mais ricos, os mais sábios, os mais fortes, eles vão ficar com tanto medo. Não é medo da morte não, eles vão querer a morte, eles vão ficar com medo de encarar o juízo, a ira do Cordeiro de Deus, que vai exercer juízo sobre o mundo. Quando ele vier na sua majestade e glória, ele vai se assentar no seu trono e ele vai julgar as nações. Esse juiz já está escalado. Está escrito em Atos 17, 31. Esse juiz é o nosso glorioso Salvador. É o nosso advogado hoje. O que vai acontecer? Em segundo lugar, os mortos ressuscitam para o julgamento. Olha versículos 12 a 14 comigo. Você pode ler 12 a 14 comigo? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vamos entender aqui, irmãos, essa cena. É quase tirar o fôlego, não? Você já pensou nisso? Cemitérios há milênios esquecidos. No dia que Jesus voltar, que a trombeta soar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Mortos grandes e pequenos, ricos e sábios, doutores e analfabetos, todos, crentes e descrentes, sairão dos túmulos. Aqueles que foram incendiados a 3.000 graus centígrados, como aconteceu nas Torres Gêmeas, que virou pó, vão ouvir sua voz. Aqueles que foram comidos por monstros marítimos, vão ouvir a sua voz. Aqueles que foram sepultados, vão ouvir a sua voz. Aqueles que foram cremados, vão ouvir a sua voz.
Aqueles que desde Abel tingiram a terra com o seu sangue, naquele grande dia vão ouvir a sua voz. E todos, em todo o universo, durante toda a história, ressurgirão dentre os mortos. E ele vai julgar todos, e um por um, segundo as suas obras. Já imaginou essa cena? De que maneira os mortos vão ser julgados? Olha comigo aí. Veja bem que ele não está tratando aqui da ressurreição, do ponto de vista de usar a palavra ressurreição, mas é óbvio que se um morto vai aparecer na grande pequena, é porque o morto ressuscitou. Está implícito. É óbvio. E você compara isso com o texto que nós acabamos de ler agora há pouco, de Tessalonicenses. Quando ele diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com Ele nas nuvens. E tem muita gente que pega esse texto de forma equivocada. Está vendo aí? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas primeiro em relação a quem? Aos mortos ímpios? Não, não é o que o texto está dizendo. Ressuscitarão primeiro em relação aos vivos. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vamos imaginar que Jesus chegasse agora. Nós estamos aqui nesse tempo, não estamos? Pois é. Quem tem alguém da sua família que já partiu no Senhor? Quem? Parente. Todo mundo, acho, né? Todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Se Jesus voltasse agora? Antes de você e eu sermos transformados, aqueles que morreram iam ressuscitar primeiro. Só depois os vivos vão ser transformados e arrebatados. Então, morrer em Cristo não tem prejuízo nenhum. Primeiro, que começa a desfrutar do céu antecipadamente. E segundo, que na hora da ressurreição vai ter preferência. É igual vaga de idoso, ele tem preferência. Então, notem vocês de que maneira vai ser esse julgamento. Você pode ler o 12 comigo de novo? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Aí no outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora vamos parar um pouquinho aqui. O que vai constar nesses livros? Que vai fazer parte do critério do julgamento. Os autos do processo. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem passa nesse pente fino? Você passa? Não, ninguém passa. Vão ser julgados segundo as nossas obras. O que você fez. Nunca ninguém viu. Você fechou a porta do quarto. Mas Deus estava lá. O que você deixou de fazer. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. O que você pensou e desejou no seu coração em secreto, nunca ninguém viu, nunca você não falou para ninguém, mas desejou no coração. E Deus tem competência para julgar foro íntimo. Sabe o que acontece com a abertura desses livros todos? Literalmente, por esses critérios, todos serão o quê? Condenados, porque pelas obras ninguém pode ser salvo. Para você ser salvo pelas obras, você tinha que ser 100% perfeito. E você sabe que você não é, nem eu sou. Por isso, diz o texto, que outro livro foi aberto. Qual outro livro foi aberto? O livro da vida do Cordeiro. Olha o verso 15 comigo, você pode ler o 15 comigo? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse livro da vida, o que é? Eu diria para você que é o rol de membros da igreja do céu. Toda igreja tem um rol de membros, não tem? Quando você é batizado, você faz sua pública profissão de fé, eles botam seu nome lá no hall de membro. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, sou membro da Igreja Batista, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, sou membro da Igreja Metodista, sou membro da comunidade e tal. Agora, o hall de membros do céu não bate com o hall de membros da terra. Tem gente que tem o nome no hall de membro da igreja aqui embaixo,
pois o nome dele não está no livro da vida. Tem gente que não tem o nome dele no rol da igreja de baixo, e o nome dele está lá escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque a salvação vem por meio de Cristo. Quem salva é Jesus. Agora, o que está escrito no versículo 15? Se alguém não foi encontrado com nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado. Vamos ler o versículo de novo. Se alguém foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esse não foi lançado no lago do fogo. É claro que a cena revela, portanto, que nesse julgamento estão crentes e não crentes, salvos e perdidos, e pios e ímpios. Uns têm o nome no livro da vida, esses não foram lançados. Outros não têm o nome no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo. Então, o texto conclui, e eu também concluo, que a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Você pode ler o 14 comigo? Vamos lá? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos entender isso, irmão. A morte é o estado e o Hades é o lugar. O inferno é o lugar. Esses dois, estado e lugar, sempre andam conectados. A morte, diz a Bíblia, é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde esses ímpios serão atormentados para sempre. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa e final. Então preste bem atenção, que nós estamos fechando agora o círculo. Quem vai estar no lago de fogo? Primeiro, o anticristo. Segundo, falso profeta. Terceiro, o diabo. Quarto, os ímpios, que não têm o nome no livro da vida. Quinto, a morte, o último inimigo a ser vencido. Quando termina essa cena do juízo, da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, João diz assim: vi novos céus e nova terra. E a cena da glória, a cena do tabernáculo de Deus habitando dentro do seu povo, a cena da glorificação. Agora não tem mais choro, agora não tem mais lágrima, agora não tem mais luto, agora não tem mais dor. Agora nada contaminado entra na Nova Jerusalém. Agora a noiva entra para as bodas do Cordeiro para celebrar uma festa que nunca mais vai acabar. Oh glorioso Evangelho, oh amado Cristo, que nos amou, se deu por nós, que ressuscitou, está à destra de Deus, que vai voltar, o Cristo vencedor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos.